Queridos, você que está em casa e quem sabe gosta de acompanhar a mensagem, abra a sua Bíblia em João capítulo 11, do verso 1 até o 44. É um texto bastante longo, uma história bastante conhecida. Eu não vou ler todo. Ao longo da mensagem eu vou mencionar um ou outro texto bíblico e a gente vai estudar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. A ressurreição de Lázaro é considerado um dos maiores, se não o maior milagre de Jesus. Havia uma lenda, uma crença entre os judeus, de que a alma de uma pessoa permaneceria rondando o seu corpo até 3 dias depois da sua morte. Portanto, ressuscitar alguém em um ou 2 dias ainda deixava alguma dúvida na mente de algumas pessoas. E a dúvida era, será que ele ressuscitou mesmo ou a alma que já estava por aqui voltou? Então, Jesus opera a ressurreição de Lázaro, de alguém que já estava morto há 4 dias, para mostrar que não tinha nada disso. Portanto, é considerado o maior milagre de Jesus. Alguns críticos tentam questionar a autenticidade do relato sobre Lázaro, principalmente o fato de que os evangelhos sinóticos não registram tal milagre. Mas é sabido que o evangelho de João difere em seu estilo dos evangelhos sinóticos. Além disso, há relatos sobre o ministério de Jesus, incluindo os milagres, que são priorizados mais em um evangelho do que em outro. Portanto, dessa forma, os 4 evangelhos se completam. E podemos dizer que os evangelhos de Marcos e Lucas também relatam outras 2 ressurreições realizadas pelo Senhor. Uma, a filha de Jairo, em Marcos 5, 22 a 40, a ressurreição, filho da viúva de Naim, em Lucas 11, de 1 até o verso 18. Interessante que Matthew Henry, um comentarista americano, disse o seguinte, que se Jesus houvesse curado Lázaro assim que ele tivesse ficado doente, Jesus teria feito por Lázaro o que já tinha feito por muitos. Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro logo após a sua morte, ele teria feito por Lázaro aquilo que já tinha feito por alguns. Mas quando ele esperou 4 dias, Jesus fez por Lázaro aquilo que ele não havia feito por ninguém. Eu quero dizer que talvez Deus esteja planejando, reservando algo assim para você. Em João 11, no verso 1, o texto começa dizendo assim, que havia uma família em Betânia, Marta, Maria e Lázaro estava doente. Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judeia, e em árabe, significando lugar de Lázaro, em hebraico, casa ou lugar dos figos verdes, ou ainda casa dos pobres. Hoje, na atual Cisjordânia ocupada, onde se encontra a tumba de Lázaro. E ficava a cerca de 3 quilômetros a leste da cidade da Velha Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Portanto, Betânia era um vilarejo, era uma pequena cidade, e é lá que esse fato ocorre. Muito bem. No verso 3, Lázaro adoece e as irmãs de Lázaro mandam dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Elas mandam esse recado para Jesus na esperança de que Jesus pudesse vir, só que Jesus não vem. No verso 15, quando o mensageiro chega para Jesus, juntamente com os discípulos em Jerusalém, e eles recebem o recado, Jesus diz que os ama, mas em vez de Jesus ir, Jesus continua por mais 2 dias onde eles estavam. E aí no verso 15, quando Jesus decide ir com os discípulos para Betânia, Jesus diz assim, eu me alegro que lá eu não estivesse para que vocês creiais. No verso 19, quando Jesus chega na aldeia de Betânia, alguns judeus chegavam para consolar Maria e Marta, o que comprova aquilo que eu acabei de falar, de que eles tinham uma crença de que até o 4º dia, até o 3º dia, a alma poderia voltar. Portanto, Lázaro já estava morto há 4 dias, e só na ocasião em que Jesus chega a Betânia, é que os judeus também chegam para consolar a Maria e Marta. No verso 21, quando Jesus vem chegando no vilarejo, as pessoas correm e dizem assim, olha, Jesus está chegando. Então Marta sai correndo e vai ao encontro de Jesus. E quando Marta chega, as palavras de Jesus são, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eram irmãs, mas tinham personalidades totalmente diferentes. Marta era do tipo despachada, daquele tipo que resolve, que chega falando tudo o que está sentindo. Mas Maria era do tipo mais reservada. E eu imagino que Maria ficou lá em casa
amuada, quieta num canto, talvez pensando assim, olha, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas eu não quero graça com Jesus. Jesus vem na nossa casa, frequenta a nossa casa, se alimenta aqui, Jesus dorme aqui, passa o final de semana com a gente. Jesus é nosso amigo. Lázaro, meu irmão, ficou doente. Nós mandamos um recado para Jesus, para que Jesus pudesse vir e curar a Lázaro, mas Jesus não veio. Eu gosto dele, mas eu não quero graça com ele. Duas personalidades totalmente diferentes. E como Maria não veio ao encontro de Jesus, depois de Jesus receber a Marta e de ouvir a fala dela, a resposta de Jesus no verso 25 para Marta é: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Como Maria não vem, Jesus manda dizer, chame a Marta. E no verso 32, quando Maria se aproxima de Jesus, a Bíblia diz assim, Maria, se aproximando de Jesus, lançou-se aos seus pés, e as palavras de Maria foram exatamente as mesmas palavras de Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A impressão que a gente tem é que foi uma fala combinada. E talvez a gente possa até pensar isso, por quê? Porque com certeza, antes de Jesus chegar, elas estavam em casa conversando entre si, puxa vida, nosso irmão Lázaro adoeceu, nós chamamos a Jesus, Jesus disse que nos amava, que somos importantes para Ele, que somos amigos dele, mas Jesus não veio. Se Jesus tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. E aí a resposta de Jesus para Maria, no verso 35, é que Jesus se compadece de Maria e Jesus chora com Maria. No verso 39, depois de Jesus dar atenção para toda aquela situação, Jesus dá uma ordem, tirai a pedra. No verso 43, Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E finalmente no verso 44, Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Queridos, as forças naturais estavam destruindo a vida de Lázaro. Lázaro ficou doente, enfermo, e tudo indicava que o pior iria acontecer. As irmãs mandaram avisar a Jesus, Jesus recebeu a mensagem, mas em vez de Jesus vir, Jesus continuou por onde estava por mais 2 dias. Ora, se é importante e precisa tratar, vai correndo. Alguma coisa precisava ser feita. Jesus tinha fama de curar doentes, enfermos, paralíticos, cegos, e as irmãs esperavam que Jesus pudesse curar a Lázaro. Mas Jesus ficou lá e apenas 4 dias depois ele apareceu. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já passou por isso? Você já precisou de Deus? Você clamou por Ele? E a impressão que você teve foi que Deus não veio? Que Ele estava fazendo outra coisa, ocupado com outro negócio? Se essa é a sua impressão, essa história tem aplicações para você. Na visão humana, Lázaro estava morto. Na visão divina, Lázaro seria usado para a glória de Deus. Do ponto de vista humano, as forças naturais haviam cumprido com todo o seu propósito na vida de Lázaro. Lázaro havia nascido, crescido, se desenvolvido, adoecido e morrido. Esta é a vida e um dia todos nós passaremos por isso. Mas interessante que Jesus entra em cena e a história é absolutamente outra. Porque Deus não depende das circunstâncias para agir, porque Ele é Deus, Ele tem em suas mãos todo o poder para efetuar segundo a sua vontade. Queridos, nós não servimos a um Deus alheio a nós. Ele se insere na minha vida, Ele se insere na tua vida e isso faz toda a diferença. E eu quero dizer uma frase para você, eu gostaria que você gravasse essa frase. Quando Jesus chega, nada permanece como era antes. Amém? E eu vou repetir, quando Jesus chega, nada permanece como era antes. Ele muda o quadro, Ele muda a história. No verso 21, quando Marta ouve que Jesus chegou, e eu vou repetir alguns versos, ela corre, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta desabafa o coração para Jesus. Ela estava agoniada, triste, pesarosa, chorosa, porque havia acabado de perder o seu irmão. Quando Marta diz essas palavras, querido, sabe qual a mensagem que ela está passando? Senhor, chegaste tarde demais. E eu gostaria de ler no livro do Max Lucado, um autor americano que eu gosto muito, ele diz assim, que muitas vezes
nós interpretamos a presença da morte como a ausência de Deus? Por que nós achamos que se o corpo não foi curado, então Deus não estava por perto? Seria a cura a única maneira de Deus demonstrar a sua presença? Talvez eu e você passemos por situações na nossa vida, ou já tenhamos passado, em que sentimos que nós estávamos sozinhos. A impressão que tivemos foi que nós fomos abandonados por Deus. Você pediu, você clamou, você orou, você jejuou, e a resposta não veio no tempo que você esperava. E isso já aconteceu comigo também. E aí nós somos tentados a dizer assim: Senhor, onde o Senhor estava? E eu me lembro de uma poesia chamada Pegadas na Areia, e que diz que nos momentos mais difíceis da vida do personagem, ele olhava para trás e via apenas uma pegada, e ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhei para trás e havia apenas uma pegada? E sabem qual foi a resposta de Jesus para aquela pessoa e também para mim e para você? Filho, quando olhaste para trás e viste apenas uma pegada, naquele momento eu te carreguei no colo. Marta e Maria esperavam que Jesus pudesse curar a Lázaro. Elas teriam ficado muito felizes com esse acontecimento, mas Jesus queria realizar algo maior. Para Marta, quando ela chega, Jesus diz assim: Marta, você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão? Sim, Senhor, eu sei o que o Senhor pode, que eu sei que na manhã da ressurreição. Mas na minha Bíblia, a Bíblia Mensagem, no verso 25, Jesus diz assim, você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Muitas vezes nós vivemos a mesma situação. Nós achamos que em algum momento Deus pode operar, mas Ele estava dizendo para Marta e para Maria: neste momento eu posso agir. Enquanto Lázaro estava doente, elas tinham esperança que Jesus pudesse vir e curar a Lázaro, restaurar a saúde do irmão. Mas quando Lázaro morreu, na cabeça delas, tudo estava acabado. Por que será que a morte exerce essa influência e traz essa sensação sobre nós? Quando alguém morre, a impressão que a gente tem, muitos que não creem na volta de Jesus, que não creem na manhã da ressurreição, é que está tudo acabado. E mesmo para Maria e Marta, naquele momento, elas achavam que se Jesus tivesse vindo, quando Lázaro ainda estava doente, Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas agora que Lázaro morrera, Jesus não poderia fazer absolutamente nada. Queridos, Jesus sente tão profundamente a dor de Maria, que no verso 35, Jesus chorou com ela. A frase das irmãs, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, talvez pudesse dizer: meu irmão morreu, mas a minha fé não morreu. Porque as nossas perdas particulares não podem mudar a nossa ótica a respeito de Deus. E, embora fossem irmãs, elas tinham personalidades totalmente diferentes. E eu gostaria de fazer um pequeno paralelo aqui entre Maria e Marta, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais a respeito de cada uma delas. Marta era sensata, laboriosa, ponderada, agia sempre com método e cálculo, demonstrando uma razão amadurecida. Maria tinha um espírito apaixonado, descuidada talvez das coisas práticas, entusiasta pela espiritualidade. Marta era um exemplo de mulher impecável aos olhos do mundo. Enquanto que Maria não fazia jus à mesma apreciação em virtude do acontecido do idealismo que a dominava. Em Marta predominava a razão, em Maria predominava a emoção. Marta era mulher exemplar, racional e de bom senso. Maria, um astro que resplende no além e só de longe pode ser contemplado. Marta, recebendo a Jesus, teria pensado em cercá-lo com o máximo de conforto possível. Maria, defrontando o mestre, esqueceu-se de tudo, embalada pelo som mágico da palavra de vida. Olha só que personalidades diferentes. A palavra do Senhor exercia em sua mente, na mente de Maria, verdadeira fascinação. Ela sorvia o divino verbo como a planta ressequida se embebe do orvalho matutino. Jesus representa para Maria o alfa e o ômega. E parodiando Vitor Hugo, ele disse assim: Marta está onde termina a terra
e Maria está onde começa o céu. Olha que lindo. São irmãs, mas personalidades totalmente diferentes. Queridos, nós precisamos entender que Deus está disposto a fazer por nós, porque as lágrimas de Jesus nos tocam até hoje, porque quando eu sofro, Ele sofre junto comigo e Ele sofre com você. Quando nós passamos por dificuldade, Ele passa conosco também. E eu queria dizer que você vale o sangue de Cristo, você é a glória de Deus, você é a grande esperança de mostrar para o universo que o seu sacrifício valeu. Lázaro estava morto há 4 dias, para as irmãs estava tudo acabado, porque nós medimos o tempo em horas, dias, meses, anos, e assim sucessivamente, mas Deus não. E quando Jesus vai em direção ao sepulcro, no verso 29, Jesus dá a ordem, retirai a pedra. Marta e Maria se aproximam de Jesus e falam assim, Senhor, não precisa fazer isso não, Senhor. Olha, já faz 4 dias, Lázaro já está cheirando mal, Lázaro já está em decomposição. Se esse milagre fosse no Nordeste, teriam dito assim, Senhor, está catingoso demais, Senhor, não mexe com isso não, morreu, deixa para lá. Mas Jesus podia ressuscitar a Lázaro, Jesus ia ressuscitar a Lázaro, e Jesus dá a ordem, retirai a pedra. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. A pedra os homens podiam retirar, ressuscitar Lázaro, só Jesus poderia fazer. E é por isso que Jesus dá a ordem, retirai a pedra. E no verso 25, que na minha opinião é o verso central da mensagem, e eu vou repetir de novo, Jesus diz, eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Queridos, muitas vezes nós não enxergamos Deus à nossa frente, a exemplo das irmãs de Lázaro, porque pedindo a ação de Deus na nossa vida. A ordem dele, retirai a pedra. E eu pergunto, qual é a pedra que precisa ser removida? Qual é a transformação que você está querendo na sua vida? Qual é a vitória que você ainda não alcançou? Qual é o pecado que você ainda não venceu? Qual é a tentação que ainda te tira o sono? E eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Nós estamos na igreja há muito tempo, há muitos anos, mas talvez haja algum aspecto da nossa vida que esteja morto e que precisa ser ressuscitado, que precisa ser restaurado. E Deus quer fazer isso essa noite na minha vida e na tua vida. E é interessante que às vezes nós olhamos para os nossos problemas e achamos que eles são gigantes, que eles são mega problemas. E falamos, Senhor, olha o tamanho do meu problema. E eu pergunto, você acha que o seu problema é grande? Grande, queridos, é o Saara, é o Oceano Pacífico, é o Oceano Índico, é o cosmos. E às vezes, quando achamos que o nosso problema é grande e dizemos isso para Deus, Ele pergunta assim, filho, me mostra o seu problema. E às vezes, para Deus enxergar o nosso problema, Ele precisa de uma lente, de um microscópio, de tão pequeno que é. E quando finalmente Ele enxerga, Ele diz assim, mas é esse o problema grande que você tem? Deixa ele nas minhas mãos que eu vou resolver ele para você. E eu digo que o nosso problema é que Deus sempre deveria ser a nossa primeira opção, mas infelizmente muitas vezes Ele é a última. Nós tentamos de tudo e quando a gente não consegue nada, nós nos volvemos para Deus. Se nós invertermos, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. No verso 43, Jesus ordena que Lázaro saia para fora. E Jesus diz para mim e para você, sai para fora, Oteniel. Sai para fora, Maria. Sai para fora, João, José, Elizabeth, Antônio, Joaquim. Sai para fora daquilo que está impedindo você de ter um relacionamento íntimo comigo. Saia de tudo aquilo que impede você de ser íntimo de Deus. Saia das trevas, saia da escuridão, venha para a luz. Interessante que os fundadores de todas as grandes religiões disseram, eu sou um profeta que posso lhes mostrar o caminho como encontrar a Deus. Mas Jesus, por sua vez, disse, eu sou Deus, venham me encontrar. Você quer ter um encontro com Deus? Não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outra alternativa, a não ser ir ao encontro dele. Queridos, 3 personagens humanos, e todos 3 foram alvos do milagre de Jesus.
Nós poderíamos dizer que Lázaro tipifica o cristão que só recebe e sempre tem grandes necessidades, sempre precisa de grandes coisas de Deus. Marta, poderíamos dizer que é a pessoa que está sempre servindo o tempo todo e ela quer fazer grandes coisas para Deus. Maria, ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Maria compra um perfume caro, se enfia debaixo da mesa, unge os pés de Jesus, seca os seus pés com os seus cabelos, vai chorando e limpando com os pés com lágrimas, com o perfume. Maria só quer Deus. E ela fica embevecida, fica extasiada quando Jesus chegava na sua casa. Maria se sentava aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Num dado momento da história, Maria está sentada aos pés de Jesus ouvindo e Marta ocupada para lá e para cá, correndo com muitas coisas, arrumando a casa, preparando a mesa, preparando a refeição, quem sabe preparando os quartos, porque Jesus sempre estava acompanhado dos seus discípulos. Era uma pequena multidão. E num dado momento, eu imagino que de repente Marta passa da sala pela cozinha e quando ela olha, Maria está sentada aos pés de Jesus. E aí, na minha visão, me permito agora parafrasear um pouquinho, se fosse na minha versão, Marta teria dito assim, bonito, né, Maria? Eu aqui correndo para lá e para cá, me acabando, me descabelando, estou suada aqui, estou me derretendo e tu está aí sentada nos pés de Jesus. Tem nada para fazer não, Maria? E aí Marta vira para Jesus e fala assim, Senhor, não te incomoda que ela fica aí sentada e não faz nada? E aí Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Queridos, é importante nós fazermos as coisas, mas nós não podemos esquecer do principal, que é nos sentar aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Ele tem para dizer para mim e para você. E eu já estou caminhando para a conclusão. E eu queria dizer para você nessa noite, que tem Lázaros aqui, e esses Lázaros serão ressuscitados. Eu quero dizer para você que nesta noite tem Martas aqui, e Deus vai dar estratégias novas para as Martas, mas também vai acalmar o coração agitado delas, para que elas possam separar um tempo para se assentar aos pés de Jesus. Mas principalmente, nesta noite tem Marias aqui, que se tornarão mais adoradoras, mais apaixonadas e mais loucas por Jesus. E eu faço uma pergunta, quem quer ser que nem Maria? Nós vivemos, queridos, num século, num mundo agitado, em que a gente corre para lá e para cá com tantas coisas. E muitas vezes nós temos esquecido do principal. E nós temos que ser que nem Maria. Nós não podemos esquecer da melhor parte, que é nos assentarmos aos pés de Jesus. Porque Ele quer me curar, Ele quer me restaurar, Ele quer me ressuscitar. A Damares vai cantar uma música agora, que fala exatamente sobre isso. E eu queria que você, em casa, pensasse qual é a área da sua vida que você precisa mudar, que talvez esteja morta e que você queira que seja ressuscitada. E eu quero dizer para você nesta noite, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que está neste lugar, o Deus que está na tua casa, pode restaurar, pode ressuscitar aquilo que está morto, seja lá o que for, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da providência, Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus dos impossíveis. E talvez você tenha lutado por muito tempo e não tenha conseguido, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, que nesta noite, se você crer, como Maria e Marta, vai operar um milagre na sua vida. E eu vou fazer para você a pergunta que Jesus fez para elas. Você crê nisso? Se você crê, você verá a glória de Deus. Vamos ouvir a música. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer tudo aquilo que seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor, vive em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Obrigado, Damares. Nós poderíamos tirar muitas lições dessa história que nós acabamos de rever agora, mas eu queria deixar rapidamente 4 para você. Fatos negativos em nossas vidas podem se constituir em positivos nas mãos de Deus. No verso 4, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Lázaro morreu, mas Jesus ressuscitou. O amor de Deus não impede momentos de sofrimento em nossa.
No verso 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas ainda assim os amando, eles passaram por aquele momento de dificuldade. Eu não sei por que momento você está passando na sua vida, mas talvez você esteja desempregado, talvez você esteja com uma doença na família, talvez você esteja com um problema financeiro sério, eu não sei, Deus sabe, mas eu quero dizer para você que mesmo que você esteja sofrendo e passando por isso, nunca, nunca deixe passar no seu coração que você está sozinho, porque Deus está com você. E quando a vitória vier, será maior do que você pensa e do que você imagina. Às vezes nós temos pressa e parece que Deus demora. E no verso 6, Jesus ficou 2 dias onde ele estava. Sabe qual é o nosso problema? É que nós vivemos numa geração do agora, em que você aperta um botão de enter no computador, no seu smartphone, e você quer que a resposta venha a jato. E se o seu roteador, se a sua internet demora um pouquinho e fica ali rodando, 2, 3, 4, 5 segundos, você bate na mesa, e às vezes a gente quer ter esse relacionamento com Deus, mas Ele é o Senhor da vida. Não somos nós que damos ordens para Deus, é Ele quem determina o que vai acontecer. E seremos inteligentes se confiarmos que a melhor coisa que podemos fazer é confiar, é esperar no tempo dEle. Porque talvez eu não esteja preparado para receber a bênção que Ele quer me dar. Eu quero agora, mas Ele olha lá na frente e fala, filho, eu vou te dar, mas não agora, espera um pouquinho. Eu sei que é difícil para nós. Eu sou ansioso, eu sou sanguíneo colérico, eu quero as coisas para ontem. Eu sou ligado no 220, e talvez você seja assim também. Quando as coisas não acontecem, eu fico louco. Mas a gente tem que aprender a esperar em Deus. E finalmente, Jesus nos ensina o verdadeiro caráter da morte. Ele apenas dorme. No verso 11, Jesus disse aos discípulos, nosso amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Talvez você que esteja aí me assistindo, que não seja um adventista do 7º dia, talvez tenha perdido um ente querido. Talvez no momento da sua perda, o seu coração ficou em pedaços. E você disse assim, acabou tudo. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, não sei quem, meu amigo, meu avô, minha tia, meu tio, morreu. Acabou. Eu quero dizer para você que a morte, para aqueles que creem na volta de Jesus, é apenas um sonho. Um dia esse Deus que nós estamos adorando aqui, estamos falando dele agora, ele vai voltar. E aqueles que morreram na esperança da vinda dele, serão ressuscitados, num abrir e piscar de olhos. Parem para pensar, 4 dias Lázaro numa tumba, Lázaro cheirava mal. Lá no Oriente, o calor de 40 graus, 45 graus. Todos os fluidos do corpo tinham vazados. Lázaro, me permitam a expressão, Lázaro era pura carniça. Mas sob a palavra de Jesus, Lázaro sai para fora. Não precisou nem de 1 segundo para que todos os órgãos de Lázaro voltassem a funcionar. Todos os fluidos voltassem para o corpo. Tudo. E imediatamente Lázaro saiu. É verdade que ele saiu amarrado, parecendo uma múmia, mas Lázaro saiu. E a próxima ordem de Jesus para Lázaro foi, desamarra ele, desatai ele e deixa ele ir. Porque quando nós saímos do pecado, quando nós saímos do mundo e nós viemos em direção a Jesus, a gente vem amarrado pelo pecado, pelas coisas de lá de fora, e a ordem de Jesus é desatai, deixa ele livre, deixa ele ir, deixa ele respirar. Então a morte não é o final. Creia nisso. E eu quero terminar com um pensamento do livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo intitulado Divino Pastor. Quando a serva do Senhor, palavras de Jesus, ela diz assim para mim e para você, conheço as tuas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis sozinhos e abandonados, ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra. Olhai para mim e vivei. Você quer viver? Erga a sua cabeça, olhe para Jesus, o autor e consumador da minha e da tua fé. Amém. Vamos orar.
nosso querido Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos porque deixaste na tua palavra histórias tão impressionantes, tão emocionantes, que confortam o meu e o coração de todos aqueles que estão me assistindo agora. Amém. Senhor Deus, por favor, restaura aspectos da nossa vida que talvez o pecado, a tristeza, o sofrimento, a dor, o inimigo tenha levado. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós somos teus, que nós não pertencemos ao inimigo. E nós queremos te pedir que o Senhor possa nos mudar, possa nos ressuscitar, possa nos restaurar, possa nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Atende ao pedido, à oração, ao clamor, ao pranto daqueles que estão me assistindo, porque Tu és um Deus de amor, de justiça, de misericórdia, Senhor. Por favor, atenda. Dá a eles a certeza de que eles não estão sozinhos, que eles têm um Deus com o qual eles podem contar. E no momento de dificuldade, ainda que a sensação seja de que estão sozinhos, pelos olhos da fé, eles possam crer que o Senhor os está carregando no colo e vai ajudá-los a atravessar o vale da sombra e da morte, Senhor. Esteja conosco nessa nova semana. São bênçãos que nós te pedimos com perdão dos nossos pecados e nós o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e a minha oração.